Shalom, shalom. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão com o Pastor de Pijama. Hoje eu quero refletir com você um assunto importante. Você já passou por um momento em que percebeu que falou demais? Pois é, isso pode acontecer e transtornar situações. Eu me lembro de 3 passagens bíblicas que contam histórias que acontece esse tipo de situação. Lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17 a 31, conta a passagem de um jovem rico que chegou até Jesus. Ele era um homem abastado e disse: Jesus, o que eu hei de fazer para ter a vida eterna? Jesus, olhando para ele, disse: você tem cumprindo os mandamentos? Não matarás, honrarás o teu pai e a tua mãe, e assim por diante. E aí ele cometeu um erro. Ele podia ter ficado quieto, pensado, bom, isso eu tenho feito, e agradecido. Mas ele falou assim: não, tudo isso eu tenho feito rigorosamente na minha vida. Dando essa abertura, Jesus disse a ele: então vai e vende o que tens e distribui aos pobres, e aí será completo. Então muitas vezes a gente não pensa antes de falar. Ele poderia ter ouvido e ficado quieto e pensado consigo mesmo: eu tenho procurado fazer isso. Então essa é a primeira situação em que a pessoa falou demais. A segunda situação acontece lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 a 26, quando Jesus ele perguntou aos discípulos: o que o povo diz quem eu sou? Então eles disseram: olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é profeta. E muitos diversos falaram algumas coisas e sugeriram o que o povo estava falando. Só que Jesus perguntou aos próprios discípulos: e vocês? O que vocês pensam que sou? O que vocês acham? Pedro, rapidamente ele disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado você, porque o Espírito Santo lhe revelou isso. E Jesus, continuando o seu discurso, chegou até um momento onde ele disse que importava que o Filho do Homem ele fosse entregue e aos religiosos e fosse morto. Ele contou ali sobre a trajetória que Jesus iria passar. Nesse momento, Pedro, ao invés de ficar quieto, ele simplesmente disse: não permitirei isso. Eu me entregarei até a morte. Não permitirei. E Jesus o repreendeu severamente, dizendo que Satanás estava usando a boca dele. Então tem momentos que a gente passa do limite e não pensa e fala além do que deveria falar. E a terceira aconteceu com Pedro mesmo, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao 23, quando Jesus coloca à prova o amor de Pedro por 3 vezes. É esse mesmo Pedro que negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Jesus provou o amor de Pedro e perguntou para ele: tu me amas? Por 3 vezes. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E continuaram a conversar até o momento onde Pedro
talvez não tendo o que falar, olhou para João, que estava o seguindo, e disse: Senhor, de que morte ele tem que morrer? O que morte ele vai ter? O que vai ser dele? Numa curiosidade, né? Jesus disse para Pedro: o que importa tu ele? Importa você. Então, por que muitas vezes nós acrescentamos às nossas palavras, às vezes, coisas que não deveríamos falar? Está escrito lá no livro de Provérbios, no capítulo 30, no versículo 6, ele diz: nada acrescenteis às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Então nós precisamos tomar cuidado naquilo que a gente fala. Devemos pensar para que a gente não seja pego de surpresa em muitas situações da nossa vida. Amém? Fica essa reflexão para cada um de nós, porque assim como talvez você, eu já cometi esse erro várias vezes. Mas nada melhor do que passar por isso e depois não cair no mesmo buraco. Que Deus abençoe você e que dê um domingo abençoado em nome de Jesus. Fique com Deus.